Oi, galera do Guardião Armário, vocês estão estranhando, né? Aqui é o Gui do Vote LGBT e a gente tá meio ocupando esse canal essa semana. Essa semana é por semana que rola? Eu acho que vai ser o mês todo, né? Mês inteiro, por causa das eleições, porque é super importante isso agora. E o Samuel, essa pessoa maravilhosa, topou essa proposta do Danilo que tá aqui, a gente não pode mostrar, porque tá... aparece na cena, Danilo. Aparece aí. Oi. Isso. Conta pra gente, Samuel, por que você topou esse rolê de fazer com a gente esse projeto maluco aí dentro do seu canal maravilhoso? Gente, é isso que vocês repararam, né? O Vote LGBT já dominou aqui esse espaço e que bom que eles dominaram esse espaço aqui, porque nós estamos num ano de eleição e é por isso que eu tô aqui hoje em parceria com o Vote LGBT. O Gui tá aqui e hoje a gente vai falar com ele sobre o projeto o Vote LGBT inicialmente e também como é que foi o processo dele de saída do armário. O Vote LGBT é um coletivo independente que quer promover a representatividade de dois jeitos. Das pautas, que as pautas LGBT estejam representadas em pessoas que defendem essas pautas no Congresso, no Senado, nas Assembleias Legislativas dos Estados e também nas câmaras de vereador. E também dos corpos, a gente quer que mais LGBTs sejam eleitos e eleitas. A ideia é que a gente precisa ocupar esse espaço. Citando a Larissa Santiago do Blogueiras Negras, em tempos de crise, quem sofre primeiro é quem sofre mais. Então é super importante que a gente esteja protegido nesses momentos. O Vote LGBT em 2014 fez uma plataforma própria, levantando 270 candidaturas para o LGBT. Em 2016, a gente juntou com coletivos feministas e fez o Me Representa. E a ideia era ter um nome também que abarcasse outras lutas. Esse ano, tá muito legal a plataforma, o Me Representa é incrível. Você vai conseguir levantar quais são as pautas, os temas importantes para você. E você vai poder filtrar também por identidade. Então você vai poder votar, por exemplo, numa mulher negra LGBT. Você não vai ter filtro de homem, mas você vai ter filtro de mulher. Lutar por esses direitos desses grupos hoje é um desvalor político. Ninguém tem coragem de assumir que quer lutar pela legalização do aborto, ou da maconha, ou quer lutar... São perguntas super polêmicas, assim, só de sim ou não, e que a gente vai ver quem responde sim, quem tem, assim, a força de responder sim e de apostar nisso como valor político. A gente já perdeu muitos direitos. Eu, como homem negro, eu, como homem gay periférico, eu sei o quanto as coisas mudaram e mudaram drasticamente desde o impeachment. E isso é muito visível. Então vamos aproveitar essa força que a gente tem, esse poder que a gente tem de voto e vamos mudar a realidade. Mas agora eu quero saber do Gui como é que foi a história dele e como é que ele chegou até esse momento. Então, Gui, fala pra mim onde você cresceu, com quem você cresceu e como é que foi a sua infância? Eu sou mineiro de Itajubá, de uma cidade de hoje 200 mil habitantes. Eu sou filho de uma família libanesa, sou de uma família libanesa. Meu pai nasceu no Líbano e veio para o Brasil com 20 anos e casou com a minha mãe, que é prima dele. Então, 100% da minha família é libanesa. Na cultura libanesa aldeã dos anos 50, que é quando meu pai veio para cá, e ele carregou essa cultura para a família inteira, né? E os pais da minha mãe também, nessa época. Você só anda com a família, então todos os meus amigos eram meus primos. Eu não tinha amigos que não fossem Moalen, não tivessem meu sobrenome. Isso é meio surreal. Na adolescência, eu saía só com pessoas, e eram tantos, que dava pra brigar com alguns, ficar de bem com outros e tal. Mas você cresceu sabendo também que era diferente dos seus irmãos, né? Qual que é a sua memória mais antiga dessa sua percepção que você era diferente dos seus irmãos? Eu tinha 6 anos. Com 6 anos eu sabia que eu era gay. Como? Eu não sei dizer. Eu tive namoradinhas, tive também paixões e tal, mas eu sabia realmente o que me atormentava de noite, assim, o que me atormentava, qual que era a fantasia que eu tinha, né, com o menino mais bonito da sala, de brincar de guerra de travesseiro com ele. E pra mim, eu chamo hoje disso de erotismo já infantil, que era a guerra de travesseiro, mas que me perturbava e que eu sabia que era errado e eu não contava pra ninguém. Então, claramente essa sexualidade, claramente eu já sabia que não podia. Por que você imaginar ou pensar nessas coisas na sua mente era errado? Tinha uma fala muito clara e muito constante na família que era: não existe libanês viado. E a outra coisa que eu ouvia bastante, e eu lembro de ouvir isso com uns 8 anos, é uma história de que se meu pai tivesse um filho gay, daria um tiro no filho e depois se mataria.
Então, meu pai nunca me disse isso. Eu era muito ligado do meu pai. Eu era a pessoa mais próxima do meu pai na família inteira. E eu abandonei essa relação. Eu abandonei essa relação porque ela era impossível. Com 7, 8 anos de idade, assim. Assim que eu entendi que eu era gay e que isso era impossível, eu falei, eu não vou mais interagir com esse cara, porque essa relação é impossível, porque enquanto ele existir, eu não posso existir. Foi muito difícil lidar com isso, assim. Essa situação de falar sobre matar o gay e depois o pai se matar, por que ela chegava só a você? Ou não chegava só a você? Era uma história que era contada para todos os meninos? A minha intuição hoje é que, de algum jeito, já se percebia e falar esse tipo de coisa e repetir esse tipo de coisa foi um jeito de me preservar, de falar assim, ó, se liga, fica discreto, a gente já sacou. Então, de algum jeito, eu ouço essa coisa que parece super violenta hoje como um ato de amor também. Muito louco isso, assim, mas como um ato de amor, do tipo assim, olha, segura sua onda, porque você não pode dar muita pinta. Porque se você der muita pinta, vai ficar meio óbvio para todo mundo, e não pode ficar óbvio para todo mundo. Isso não cabe aqui. Como é que você se sentia na época, quando você ouvia essas coisas? Você tinha medo? Eu acho que tem duas coisas que eu acho horrorosas, assim. A primeira é que eu fantasiava que eu só podia ser quem eu era quando eu morresse. Então, eu tinha muita culpa de desejar a morte dele de algum jeito, assim, sabe? Isso era muito pesado pra mim, porque eu amava muito ele e eu só achava que eu só cabia quando ele não tivesse, assim, isso foi muito pesado. E quando eu tive sobrinhos, e eu amava meus sobrinhos, eu era o tio mais legal, sério, tem várias redações deles nas escolas, porque eu fazia aventuras, guerra do tesouro, uma coisa. E eu acho que tinha eu tinha uma fantasia muito grande que se algum dia meus irmãos soubessem que eu era gay, eles não iam deixar mais chegar perto dos sobrinhos. Tem uma coisa que me ressinto muito, é que eu tenho 39 anos. Isso quer dizer que eu cresci num mundo sem internet. O fato de eu não poder viver... Porque é o seguinte, quando você pensa em uma pessoa heterossexual, ela começa a ter interesse por outras pessoas do outro sexo, ela começa a flertar, ela fica com uma pessoa... E aí se ela é canalha, a sala, a sociedade no melhor sentido da palavra, assim, sabe? O conjunto de iguais vai fazer, mancada, não faz isso não. Como eu tô falando da gente da minha geração, isso foi roubado, a gente não pôde viver, a gente não pôde aprender a se relacionar. Quando a gente vai pro mundo, era uma selva. E aí as pessoas eram horrorosas e utilitárias com as outras pessoas, e comigo, e vice-versa, eu também fui um canalha com as outras pessoas. E a gente não tinha nenhum tipo de aprendizado social em como relacionar com o outro, assim, como tratar o outro como se não fosse como lixo, entendeu? Como você teve coragem de falar para os seus pais e com que idade você teve coragem de falar para os seus pais? E me leve para essa cena, eu quero saber quem é que estava em casa, como é que isso aconteceu e o que aconteceu quando você falou. Eu tinha decidido já contar para o meu pai. Eu tive um namorado, eu tive muita inveja dele, porque a gente saía para jantar com o pai dele. Era eu, ele, o pai dele e a minha madrasta dele. E era tão legal poder ter essa relação com o pai. E foi por inveja, de verdade, assim. Eu sou uma pessoa que eu não vilanezo a inveja, porque a inveja me fez querer contar pro meu pai. E aí eu comecei a estudar árabe para ter assunto com ele, para ter assunto diferente do que, entendeu? O meu assunto não cabia nele, o assunto dele não cabia em mim. Então vamos inventar um assunto que a gente pode comungar. E foi estudado, foi um pretexto para chegar perto dele, assim. Eu já estava nesse processo de querer contar para ele, eu estava com começo de terapia e eu vi esse filme chamado Crazy, que é C.R. Enfim, é um filme canadense do Jean-Marc Vallée, que conta a história de um caçula, irmão mais novo de 4 irmãos, com uma mãe super ligada a ele, tipo, era muito parecido comigo, vários personagens encaixavam na minha família, assim, só não tinha minha irmã. Eu vi esse filme e eu fiquei, tipo assim, em convulsões de choro. No dia seguinte eu falei, eu vou falar com meu pai. Por quê? Porque esse filme tem uma história de redenção muito forte, só que o pai desse filme é um cara horroroso. Meu pai não é horroroso, meu pai é um cara incrível. E aí eu fui para Minas, e é uma coisa muito importante falar da importância dos aliados, assim, sabe? Na época, na minha família, só sabia a minha mãe, que estava com dificuldade de lidar com a situação, e uma sobrinha que tinha 15 anos na época. Mas quando eu decidi contar, eu contei só para ela que eu ia contar. E eu fui para a roça com meu pai, e eu não consegui, eu tive, enfim, piriri, eu tive medo, eu tive todas as coisas. E ela passou em casa assim, e aí, como é que foi, tio? Eu falei assim, não foi. Eu fiquei com medo. Tio Guilherme? Falou assim, sabe, com todo o sotaque mineiro. E aí,
Vai lá e conta pra ele, mas vai direto ao assunto. Não começa com outro assunto, senão você não vai ter coragem de mudar de assunto. Então vai direto pro assunto. Com 15 anos! Anjos, novas gerações! Pelo amor de Deus! Porque essa mulher é importante na minha vida, não tá na história. Qual é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, um beijo. Você não sabe o quanto você fez bem pro seu tio. Ela é maravilhosa, ela ainda faz. E eu cheguei pra ele e falei em árabe. Badi ahkimak bas ana u enta. Quer dizer, quero falar com você, mas só eu e você. Então eu aprendi a falar essa frase em árabe e chamei ele pra conversar. Eu tô com medo da sua reação. Ele falou, você engravidou alguém? Eu falei, puta que pariu. E eu contei pra ele que desde pequena eu me sentia diferente. Ele questionou? Muito. Falou que achava que era um trauma, que era porque eu não... Ou era porque eu tinha um trauma com uma mulher, ou porque eu nunca tinha tido mulher, ou porque, tipo, ele não conseguia entender isso como uma você possibilidade. Teve que explicar todas as questões e como é que foi? Porque da onde você tirou essas respostas? Você já tinha preparado essas respostas? Não, mas acho que não era uma questão de resposta. Era uma questão de eu tava, tipo, discutindo com um cara que não entendia que isso era uma possibilidade de vida. Ele, imagina que é um homem libanês com muito afeto, com uma história de vida muito difícil. Imagina que ele nasceu numa aldeia que não existia dinheiro, era escambo, você trocava ovo por lápis. Entendeu? Tipo assim, entende aonde é que tá, da onde veio a cultura? E aí a gente resolveu a situação falando que ele insistindo que eu tinha que ir no médico. E aí eu falava que não precisava, ele insistia, e eu falei, tá bom, você vai comigo no médico? Ele falou, vou. Então eu vou no médico. Então eu cedi, falei que eu ia no médico. E aí ele achava que ia no médico de fazer eu desvirar gay, e eu quis levar ele no médico numa conselheira familiar, assim, numa mulher foda que pudesse melhorar esse diálogo. E como é que foi esse dia? Ah, foi maravilhoso, foi 1h30 de sessão, e a gente saiu da sessão, e ele falou assim, uai, parece que foi mais pra mim que pra você. Qual foi o momento mais emblemático para você nessa sessão que fez você virar a chavinha e falar assim, ele entendeu? Eu acho que foi antes, na verdade, da sessão. Foi depois, no final da conversa, na conversa quando eu saí do armário, eu cheguei para ele assim, pai, posso te dizer uma coisa? Ele falou assim, fala, filho. Eu falei, posso te dar um abraço? Aí ele falou assim, claro, filho. Aí eu fui lá e abracei, aí eu comecei a chorar. E ele falou, por quê? Eu falei assim, eu nunca achei que eu fosse sobreviver a essa conversa. E aí ele falou, você tá achando que eu sou um monstro? Na real, eu acredito que o Gui de 7 anos voltou aos braços do pai, exatamente. assim que se assumiu. E eu acredito também que o Gui de 7 anos, até o momento que falou pro pai, acreditou também na história da sociedade que diz que os pais não vão aceitar um filho LGBT. E seu pai hoje, como é que é? Como é que é a sua relação com seu pai? Eu vou contar uma história que nem é tão recente, mas ela é muito boa. A gente estava na roça, tava eu e no meu então namorado, que hoje é meu marido, que é o Pedro. Te amo, Pedro. Tava eu, Pedro, tava um amigo com um namorado, que também é marido dele hoje, e 3 amigas avulsas, heterossexuais, que não estavam solteiras, mas estavam sozinhas. E aí, tava sentado na mesa, minha mãe pegou uma banana para comer e falou, gente, tem mais banana lá dentro, vou só pegar. E aí, de repente, a gente ouve meu pai assim, não pode oferecer banana para esse povo, não. E a gente olhou um pro outro assim, tipo, ele falou isso mesmo, na hora que a gente olhou para ele, tava assim, rindo com o ombrinho, assim, e tava tirando um sarro, porque naquela mesa, ele era a única pessoa que não gostava de rola, basicamente, assim. Enfim, é um cara que eu admiro pra caralho, assim, e que só me surpreende pro bem, assim, até hoje, assim. Imagina que existe um Gui de 7 anos assistindo esse canal. Não que ele tenha 7 anos nesse momento, né? Mas que existam outras pessoas que vivam esse lugar que você está vivendo hoje. Olha para a câmera e se você puder, por tudo que você passou, fala alguma coisa para esse Gui. Eu acho que eu falaria assim, busca quem na sua família, quem nos seus amigos pode te apoiar, porque essa é a coisa mais importante no mundo. É encontrar gente que pode dar a mão para você e estar junto com você nesse momento. Assim como minha sobrinha de 15 anos na época me ajudou, assim como meus amigos me apoiaram aqui quando eu voltei para casa. Tem gente na família e fora que pode estar junto com você e que vai te ajudar nesse momento. Eu acho que é isso, assim. Saber que você não está sozinho e que uma coisa que eu tenho entendido que é
a gente é uma nação, sabe? LGBT. Que a a identidade faz nação. E que a gente está junto, e isso tem a ver com o trabalho que eu faço hoje, com o Vote LGBT, de pensar que a gente precisa se organizar, a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto, a gente precisa dar a mão para o outro, assim, porque... Você acredita que o movimento LGBT é um país no mundo todo? Eu acho que a gente não é país porque a gente não tem território, porque a gente está em todos os lugares. Sim, mas filosoficamente Sim, a gente é uma luta nação. por A gente direito, é um povo. a gente luta por reconhecimento, a gente luta por respeito, por vida. Porque tem pais e mães que assistem esse canal e precisam saber que existe uma evolução. E você pensou que seu pai não fosse te aceitar, ele te aceitou. Ele que é um cara importante de 80 e tantos anos na família, ele é um cara que dá exemplo para uma galera, assim, sabe? E isso é muito importante, assim, porque a gente não sabe, mas a gente dá exemplo para os outros, sabe? O que foi o tempo na sua vida? Porque quando você achou que não iria ser aceito, o tempo mostrou que as coisas podem mudar. Então não é tempo, é trabalho. É trabalho? É trabalho. Qual foi o seu trabalho dentro desse movimento na sua família, não só no seu pai? Na minha família, o trabalho é não deixar esquecer. O trabalho é tipo, depois que eu contei que eles queriam fingir que nada tinha acontecido, é lembrar eles o tempo todo, e lembrar por piada, e lembrar do jeito, testar vários jeitos de manter isso aceso que não seja agressivo, mas que não deixar esquecer, né? Tipo, insistir de levar namorado, e quando eu for levar namorado lá, eu falei, escuta, eu vou levar tudo bem? Ouvir eles também, qual que é o limite deles e negociar. E é muito legal, porque o limite é tão, às vezes o limite é tão pouco, assim, só não quero se andando de mão dada na rua. A gente nem queria, em Minas, pra quê? Aí eu falei, tá bom, eu até faço pra vocês, mas a gente tem que dormir no mesmo quarto. Tá bom então, entendeu? Mas tinha uma coisa de ouvir o desejo do outro e negociar em cima do desejo do outro. Então tem uma coisa que eu trabalho... Tem uma coisa de imposição, mas tem uma coisa de negociação, até mesmo por conta dos medos e receios que as pessoas heterossexuais sentem, porque não conhecem, ou desconhecido. Exato, eu ouvia coisas horrorosas dos meus irmãos. Gente, é umas coisas horrorosas que eu ouvia deles. E era muito legal deixar à vontade para eles falarem essas coisas, porque eu dava espaço para isso acontecer. E dava espaço para eu conversar com eles sobre essas coisas que estavam falando. Mas eu acho que sim, meus irmãos e minha irmã, eu acho que eles são pessoas incríveis mesmo, assim, de verdade, porque eles vêm de um lugar tipo muito horroroso e em que eu não caibo. E hoje eu caibo. Hoje eu tô na família, assim, sabe? Mas o lugar que eles vêm não cabia eu, não. Gui, eu tenho que te agradecer por ter aparecido nesse meu canal, o primeiro vídeo do Vote LGBT do especial. Você não sabe o tamanho disso. Não, você não sabe o tamanho disso. Não, você não sabe. Não, você não sabe. Me promete que não viraliza isso, pelo amor de Deus. Que vai viralizar. Não quero! Você não tem noção do quanto eu tô feliz de fazer parte desse projeto. E é por isso que eu tô te entregando o meu livro Guardei no Armário, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a minha história. Compra, gente. Compre, tá no guardeinoarmário.com, ele é seu, vou fazer uma dedicatória depois pra você. Quero. Depois você me fala o que você achou do livro, tá bom? Eu quero. Gente, bicho, você escreve, bicho, é um monte. Bicho, foram 2 anos e meio escrevendo. Gente! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história do Gui. E se preparem, porque vai ser tiroteio de vídeos com candidatos e pessoas que participam do Vote LGBT para que a gente mude o cenário político do nosso país. E eu fico muito feliz se você chegou até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal. Não deixe de comentar esse vídeo contando sua história de aceitação e comprar o livro. E você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Tem um guia aqui para provar para você que é possível sim ser feliz sendo LGBT. Obrigado, gente. Obrigado. Dá um abraço. Achei muito estranho, muito diferente. O pai falou aqueles textos básicos de que eu preferia que fosse bandido. Tão odiado, eu já fui tão rejeitado. Afirmar para a sociedade que não, eu sou negro e eu sou gay, isso não é um problema. Eu percebi que não estava sozinho.